Fala galera, beleza? Rômulo Lima aqui e o vídeo de hoje vai servir como um alerta para que vocês não caiam em golpes e pirâmides financeiras. Bora pro vídeo? Senhor, sempre vi as pessoas burras que caíam em pirâmide, em coisas de estelionatário, coisas do tipo. E me ver numa situação dessa pra mim tá sendo horrível. Bom, o motivo de eu estar fazendo esse vídeo é porque eu tenho percebido, no modo geral, as pessoas procurando ajuda, um pedido de socorro. E normalmente esse pedido de ajuda vem com a seguinte frase: eu estou precisando me recuperar, eu estou muito endividado porque eu sofri um golpe financeiro ou caí em um golpe, caí em uma cilada e agora eu preciso me reerguer. Eu estou muito endividado, coloquei todo o patrimônio que eu tinha. Tô triste, parça, de verdade. Tô triste porque é meu patrimônio. Scarpinha, agora não tem nem mais questão de confiança, irmão. A questão que agora é orar, fazer o que eu sei. Agora é esperar no Senhor. Bom, então esse caso aí, muito provavelmente, se você tá um pouquinho aí na internet, em torno de 1 ano, 2 anos atrás, aconteceu esse evento aí do William Bigode com alguns jogadores do Palmeiras em relação a um esquema de pirâmide financeira. Então a primeira coisa que a gente precisa ficar claro aqui nesse vídeo é como que funciona esse esquema de pirâmide financeira. Normalmente um esquema de pirâmide financeira ele não vem com a etiqueta "sou uma pirâmide financeira", porém ela possui algumas características bem específicas que, se você tiver um mínimo de conhecimento de mercado, se você entender um pouquinho de investimento, ter um pouquinho de bom senso, e aqui eu não estou falando nem de ser expert, de ser especialista, você consegue identificar uma pirâmide financeira ou um golpe. Considera duas coisas, né? Existe uma máxima no mercado financeiro que não existe almoço grátis, né? Então essa é uma máxima do mercado financeiro, e existe uma coisa que chama relação risco e retorno. Se você tem uma expectativa alta de retorno, de rentabilidade, consequentemente o risco ele acompanha, né? Então não quer dizer que você vai ter mais retorno, mas só da possibilidade de você ter mais retorno, automaticamente você vai ter que correr mais risco. E também você pode considerar um ditado popular que é bem conhecido, que é: quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, se falar assim, tá bom demais para ser verdade, eu acho que é melhor você ficar distante disso daí. E como que esses esquemas funcionam? Normalmente, uma pirâmide financeira ela não tem nenhum produto atrelado a ela, diferente do marketing multinível. Então, a gente não pode confundir as duas coisas. O marketing multinível, você também recruta pessoas para formar a equipe, formar a base, porém você vende produto, é uma venda direta de produto, um marketing multinível. A pirâmide financeira ela não tem produto. Então, normalmente são produtos financeiros, aplicações financeiras onde você também capta pessoas para colocar dinheiro na base, e esse dinheiro que entra na base, por isso que a gente fala de pirâmide, normalmente ela vai alimentando as pessoas que estão mais em cima, mais no topo. Tá? Então, a pirâmide ela sempre vai consistir de ter entrada de dinheiro na base, para esse dinheiro na base ir pagando as pessoas que estão aqui em cima, né? As pessoas que entraram antes no esquema. E hoje também está muito em alta a questão de criptomoedas, Bitcoin. É um assunto que está muito falado. Então você vai nas redes sociais, na internet, qualquer lugar que você vai ouvir falar sobre criptomoedas, sobre Bitcoin. E pelo fato de estar em alta, muitas pessoas às vezes desconhecem até sobre o tipo de investimento, o tipo do ativo, que é um ativo legítimo, né? Que você pode investir nesse tipo de ativo. Só que os piramideiros, vamos dizer assim, eles acabam criando todo um contexto por trás. Garante na maioria das vezes rendimento garantido em um ativo que é totalmente volátil, que é o caso do Bitcoin. Então é impossível. Então só por essa promessa aí você já deveria desconfiar que isso se trata de um golpe. Como eu dependo de entrada de pessoas na base, talvez eu possa usar o argumento que eu pego esse dinheiro, invisto, a gente investe em criptomoedas, isso vai render muito dinheiro e aí a gente vai conseguir te pagar garantido, seguro, 5% ao mês. Então isso em relação ao que o mercado paga, nós temos uma taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, em 10,75% ao ano. Então como que eu tenho uma aplicação que me garante 5% ao mês, seguro, garantido,
a gente deveria, no mínimo, desconfiar, no mínimo achar estranho. Então, normalmente, esses esquemas de pirâmide, pode acontecer deles nem investir o dinheiro de ninguém. Eles podem pegar, a gente investe em criptomoeda, mas na verdade ele está pegando dinheiro de pessoas que estão entrando nova, colocando dinheiro ali e pagando as outras pessoas que já estão lá como se fosse uma rentabilidade, aquela rentabilidade ali que ele garantiu para você quando você contratou. No vídeo aqui que eu mostrei do Scarpa, que ele colocou 6,3 milhões de reais na pirâmide. Imagina! E ainda ele fala que todo o patrimônio dele, praticamente, ele não pode correr esse risco. Dá uma olhadinha. É meu patrimônio quase todo, não posso correr esse risco de perder. Ele fez uma escala muito grande. Por quê? Porque ele tinha acesso a muito dinheiro. Agora, tem pessoas que pegam empréstimo, vende casa, vende carro. Infelizmente. E isso pode arruinar a sua vida. E não só a sua vida da sua família também. Talvez uma economia de uma vida, de todo um trabalho que você fez, pode ir por água abaixo, talvez por um simples detalhe de você saber analisar o básico do básico para se manter fora disso. E nesse caso, você precisa ficar atento aos seguintes alertas: promessa de retorno garantido e muito acima do mercado, né? Então não existe isso, a gente já falou sobre isso. Captação de novas pessoas, que normalmente é o cunhado, uma amiga, alguém que leva você para essa enrascada. E também falta de transparência. Eles sempre vão querer pintar ali uma coisa que não é, para dar a entender que eles são muito éticos, muito profissional. Então, desconfie dessas promessas. Lucro alto, rápido e garantido, principalmente em ativo totalmente volátil, que varia, que oscila o tempo todo, não faz sentido nenhum e isso ser um negócio correto, isso ser um negócio coerente e que você não vai ter risco de perder dinheiro. Porque eles ainda são tão ousados que costuma dizer que é sem risco, é garantido. Então, nesse caso específico aqui que eu estou falando com vocês, isso aqui é um caso, mas tem vários casos. Só aqui tem mais relato de ter mais outros 2 atletas que também colocaram dinheiro e perderam. Inclusive o William, que é o William Bigode, que recrutou as pessoas, né, para o esquema, né, teoricamente como vítima também. Supostamente ele colocou 17 milhões também lá no esquema. Então, as pessoas que acabam recrutando, às vezes eu até acredito, né, pela falta de conhecimento, pelo retorno que tem ali no começo. Então, até acredito que essas pessoas acabam sendo vítima mesmo. Então, elas acreditam fielmente também no negócio, que elas chegam ao ponto de colocar o próprio dinheiro delas, né? Então, não é que a pessoa, seu cunhado, seu irmão, o seu amigo ali que te levou para o esquema, não quer dizer que ele sabia que aquilo é um esquema. Talvez até por falta de conhecimento também, ele acabou entrando naquilo ali sem nem saber onde que ele estava se metendo. Então, cabe a você fazer a sua análise, entender, saber identificar e se manter fora disso. E por que as pessoas caem em pirâmide financeira? Primeira coisa, promessa de retorno rápido e garantido. A segunda coisa, pressão social e recrutamento por pessoas conhecidas. Como eu falei, normalmente é alguém ali do seu meio que te leva, talvez até achando que está levando você para uma coisa boa. Terceiro ponto é a falta de conhecimento financeiro. E aqui eu não estou falando de muito conhecimento, não estou falando de ser expert. Se você sabe que o mercado está pagando 10% ao ano, como que uma aplicação financeira pode pagar 5% ao mês? Quase 80% ao ano. Não tem alguma coisa errada aí? O quarto ponto que faz as pessoas caírem em pirâmide financeira é o desejo de mudar de vida. Haja vista o número de brasileiros que todos os meses gasta boa parte do dinheiro, aquele dinheiro que poderia talvez estar indo para uma reserva de emergência, ele gasta apostando em jogo da loteria. O quinto ponto, manipulação emocional. Então, normalmente, essas pessoas às vezes marcam reuniões, chamam para uma sala fechada e aí faz uma manipulação ali que consegue tocar nas pessoas, usar as palavras-chave ali para enganar as pessoas, infelizmente, né? Isso é um crime de estelionato, né? O piramideiro, ele é estelionatário, então ele não custa nada, não troca de roupa para simplesmente usar uma argumentação para convencer você do que aquilo ali que ele tem é real, do que aquilo que ele tem é garantido e que você vai se dar bem também.
E, consequentemente, o sexto motivo que faz as pessoas cair nessas pirâmides financeiras são a falta de informações ou informação falsa, como, por exemplo, essa daqui, que muito provavelmente é uma informação falsa. Nós temos depositados 2,1 bi de reais em pedras de alexandrita. É o terceiro metal precioso mais valioso do mundo. Ele serve como lastro das nossas operações, fora o patrimônio da empresa, que são chácaras, terrenos, né? O nosso patrimônio é bastante grande. E o pior de tudo isso, né, que a pirâmide financeira, no começo, ela começa a pagar as pessoas. Então você vai lá, coloca um dinheirinho, vou ver como é que é. Coloca um pouquinho, peraí, coloquei 10, virou 11. Tá, então se eu colocar 1.000, vai virar 1.100. E se eu colocar 10 mil? Vai virar 11 mil. Aí você começa. Tô recebendo, você está recebendo é pouco, mas para você, tô ganhando bem. E presta atenção bem agora nessa fala do William, que isso é uma característica marcante numa pirâmide financeira, que no começo começa a dar certo. Por quê? Porque estamos entrando gente na base e tem a data ainda que a pirâmide vai quebrar. Ela não vai quebrar amanhã. Ela primeiro precisa fazer uma base sólida, ter entrada de dinheiro consistente para os caras sumir com dinheiro. Veja bem o que ele fala. Nunca tinha dado problema, nada. E você vai criando essa confiança, né, cara? Metade do meu patrimônio, você tá doido? Tô aqui desesperado, já não tem mais o que fazer. Aí você começa a inventar moda, pegar empréstimo, já vi caso. O cara pega empréstimo, vai lá, bota na pirâmide, esperando que com o dinheiro que ele vai receber do empréstimo que ele pegou, ele vai pagar a parcela do empréstimo. O negócio desmoronou antes dele pagar o empréstimo. Eu já vi gente falar, vendi a casa, botei todo o meu dinheiro, todo o meu patrimônio. Infelizmente, finalmente, quando a pessoa percebe, o sentimento que ela vai ter, normalmente é essa. Tô me sentindo burro, mano. Burro. Que investimento no mundo, pelo amor de Deus. Que investimento no mundo que dá 5% no mês. Que dá 3% no mês. Então, as consequências de participar de pirâmide financeira pode ser, infelizmente, você destruir todo um patrimônio, toda uma economia da vida inteira sua e da sua família. Então, tente observar isso, tente identificar esses padrões, normalmente são bem comuns isso daí, e não é tão complicado de você identificar, mas você precisa ter o mínimo de conhecimento, igual eu falei. Então, quando o seu cunhado ali, o seu irmão aparecer com uma oportunidade imperdível de negócio, no mínimo desconfie, procure o nome da empresa, vai atrás de informações verdadeiras na internet, porque o esquema às vezes é tão bem estruturado que tem várias pessoas falando que é bom, que funciona, que é tudo isso, tudo aquilo outro. Então você tem que ter o mínimo de discernimento para entender o que é um depoimento comprado e o que realmente é verdade, o que o cara está ofertando. Lembrando que se a esmola é demais, o santo desconfia e que não existe almoço grátis. E então, mas existe alternativa de investimento segura, até em criptomoedas? Sim, existem várias alternativas seguras de criptomoeda. Você poderia comprar suas próprias criptomoedas e colocar numa cold wallet, ou você também poderia investir em criptomoedas através de ETFs, né? Hoje, até nos bancos digitais, Nubank, Inter, você consegue investir em criptomoedas diretamente através do aplicativo deles. Lembrando que criptomoedas são ativos bem especulativos e que são muito voláteis, ou seja, oscila demais. Então, se você decidir investir em criptoativos, mesmo que seja de uma forma legal, vamos dizer assim, né, fora de piramideiro, você tem que entender que existe o risco do ativo, que a volatilidade é alta. Por exemplo, se você pegar um histórico, você vai ver que um ETF, por exemplo, que é negociado na bolsa, tudo bonitinho, direitinho, ele já teve um drawdown, que é quando atinge uma máxima, a maior queda de 80%. Então, por exemplo, se você investiu R$100, por exemplo, você foi lá um determinado tempo, olhou lá na sua carteira, tinha R$20. E aí? Quão disposto você está de colocar o seu patrimônio a esse tipo de exposição de oscilação? Então, se você decide investir nesse tipo de ativo, você também precisa entender a característica do ativo e, obviamente, aportar uma parte pequena do seu patrimônio nisso daí. Não fazer igual a Scarpa, de colocar o patrimônio dele praticamente todo
em uma única aplicação e uma aplicação totalmente de risco. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha ajudado a você a entender um pouco mais sobre a pirâmide financeira e ajudar você a identificar, a não cair nesse tipo de esquema. Te vejo no próximo vídeo, um abraço e tchau, tchau.